E para entrar com tudo no universo do luxo acessível, a gente conversou com dois especialistas no assunto. O Carlos Gereissati Filho, presidente da Iguatemi, empresa de shopping centers, e o professor Edward Lehman, da Universidade de Stanford. Carlinhos, quando a gente vê num shopping como o JK, por exemplo, a gente vê marcas de extremo luxo, como Gucci, Burberry. A gente vê, do outro lado, as alamedas de serviço, praça de alimentação, que são muito mais populares. E no meio, que a gente chama das marcas intermediárias. Como é que você faz a seleção dessas marcas quando você vai compor o mix de um shopping center? Olha, a gente trabalha de várias maneiras. A gente pensa muito em resolver a vida das pessoas, então é um trabalho bem dedicado, tanto de pesquisa, que vai terminar numa tabela de mix ideal, e as profundidades divididas em categorias. Eu imagino que nem todos os seus consumidores de um shopping de luxo consumam luxo, né? Você tem aqui gente que passa diariamente e que consome um outro tipo de informação e de produto. Eu sempre tenho que lembrar que as marcas de luxo são um desejo, um grande desejo das pessoas pela qualidade, pela execução, pelo acabamento. Então, a circulação, o fluxo é muito interessante para todas elas, de modo geral, e para o negócio. Quer dizer, a gente precisa desse grande público aprendendo e sendo conquistado por essas marcas. Então, eu acho que o luxo acessível, ele permite esse caminho de entrada, essa porta de acesso a esse universo que é tão fantástico e que desperta tanto desejo no mundo como um todo. Para o professor Edward Lehman, o crescimento do mercado de luxo acessível tem muito a ver com a chamada democratização da moda. The affordable luxury market has been there for some years, especially in the United States. We saw the unfolding of designer fashion into diffusion brands and bridge brands some years ago now. And the main reason is that fashion became more approachable, more of an inclusive concept, not an exclusive concept. More people are interested in style, the democratization of style. I think for many reasons, but one of the reasons would be the internet. Styles become more democratized. People are merchandising themselves, and it's not an exclusive business anymore. It's styles inclusive. And it's almost immediate. Você estava me dizendo uma coisa super interessante da mudança de comportamento do consumidor, que antigamente você sabia exatamente quem era o consumidor do luxo, quem era o consumidor intermediário, e hoje em dia isso se misturou bastante, né? Essas fronteiras estão muito mais fluidas, né? É muito mais difícil. O consumidor hoje é muito mais bem informado, ele é muito mais complexo na sua forma de consumir. Quanto você acha que a internet, as redes sociais, os bloggers de street style, as blogueiras influenciam esse tipo de comportamento? Hoje existe tanta informação, tanta capacidade, que as pessoas realmente têm um conhecimento muito maior e são mais complexas por causa disso. Elas mesmas se modificam com muito mais velocidade nos seus gostos e tal, e a gente tem que correr atrás para poder atendê-las. O consumidor aprendeu e não quer voltar atrás, então acho que isso é muito valioso. E ele está consumindo isso, ele sabe isso, então isso vai ser difícil imaginar que se volte atrás. Além dos consumidores, as marcas também não devem voltar atrás tão cedo. I think it's a business decision, a brand and a business decision, to have a bigger piece of market share, using your brand for a wider selection of the marketplace, so style becomes available for more people. The fashion world is an incredibly sophisticated and intelligent branding world. They've led the world in some ways in other industries of how to brand and how to control brands and how to really contain the result of what happens. So in terms of confidence, in terms of their management, I think we should have very high confidence. Por exemplo, voltando ao shopping, você pode ir lá e não comprar uma bolsa de uma grife internacional, mas com certeza vai se sentir muito mais especial com alguns servicinhos que eles oferecem. Olha só. Eu acho que a gente tem várias formas de fazer isso, né? Primeiro, eu acho que a própria qualidade do espaço, a preocupação na qualidade do espaço, no uso de materiais nobres, a montagem de tudo isso, né? Esse próprio espaço que a gente está aqui, um lounge, né? Ter um espaço que você tem um programa de fidelidade que você pode participar, você tem banheiros exclusivos, você tem todo um acesso a revistas, a palestras, tudo isso eu acho que as pessoas vão entendendo que é a preocupação de atrelar não só o consumo, mas o serviço de qualidade para as pessoas. Então digamos que não é só propriamente a loja, não é só propriamente o produto, mas sim as equipas este conjunto tem que funcionar em pleno, no sentido de que as pessoas possam de facto se sentir bem e ter essa experiência.
vocês têm alguns mimos ou alguns serviços especiais que vocês oferecem para o cliente para que ele se sinta ainda mais mimado? Nós aqui no Brasil entregamos o produto em casa, nós fazemos delivery, temos essa questão da venda à distância, mas acima de tudo, hoje em dia, os produtos, digamos, com a concorrência, que é muito forte, nós temos que nos destacar por algo. Então, além do produto, o próprio serviço. Outra preocupação é escolher o lugar que cada loja vai ocupar dentro de um shopping. Mas, Carlos, queria que você me explicasse um pouquinho a importância da escolha, da localização das marcas dentro de um shopping. Tem, claro, um pensamento de fluxo de pessoas. Como é que funciona essa escolha? Eu acho que tem uma preocupação da distribuição correta ao longo do espaço, né? Então, quer dizer, você tem as marcas, geralmente internacionais de grife, elas gostam de ficar muito próximas umas das outras, criando um espaço dedicado a esse universo, né? E aí você tem que aproximar todos os outros segmentos do shopping em volta disso. Então, é claro que aqui no JK você percebe que o térreo tem essa categoria, e conforme você vai subindo, ela vai fazendo uma distribuição diferente, as marcas vão se tornando mais médias, até as marcas mais populares. Para a Longchamp, estar perto das marcas de luxo também ajuda no sucesso do negócio. Vocês estão presentes em muitos aeroportos, por exemplo, mas também em centros de consumo de luxo. Como é que funciona esse posicionamento? Porque o perfil do consumidor é um perfil que é um consumidor que viaja e nós procuramos estar próximos desse consumidor. Mas nós apanhamos dois tipos de clientes. O cliente que compra nas grandes marcas também compra na Longchamp. Então, de facto, essa escolha é muito importante para nós, porque nós não podemos estar em locais onde não esteja a nossa concorrência e, sobretudo, o luxo. Muito legal, mas tem um pensamento muito forte por trás. Tem. Eu acho que tudo é muito conceituado. O que as pessoas veem como algo, vamos dizer assim, pronto, é muito estudado por trás. Acho que a gente tem essa preocupação. Então, aqui tem a faixa, aqui é uma faixa onde você tem as maiores marcas. Por exemplo, quando você dobra nos corredores laterais, né, você já tem marcas mais intermediárias. Então, você vai ver as marcas que você falou de luxo acessível, elas estão nos corredores laterais. No Mundo SA de hoje, estamos conhecendo o mercado do luxo acessível. E para atender às demandas do consumidor, as marcas de moda têm que ficar muito ligadas nas tendências lançadas pelas grifes de luxo. Nós acabámos de lançar o modelo Mini. Digamos que, mais uma vez, temos 3 modelos, o grande, o médio e o Mini, de facto, para agradar a todos os gostos. E o Mini é uma grande tendência do mercado de luxo atualmente. Sem dúvida. E, de facto, isso demonstra que a Longchamp está atenta, digamos, às tendências e procuramos, dentro do nosso portfólio, reinventar-nos para oferecer, de facto, aquilo que o cliente busca dentro da tendência da moda, não é? O que acontece com esse nicho específico do mercado, com o dólar em alta e o futuro econômico incerto? Acredite se quiser, ele só cresce. O Felipe da Longchamp explica o porquê. Bom, Felipe, a gente viu nos últimos anos um aumento do poder de consumo do brasileiro, que foi justamente quando as marcas internacionais chegaram com força no Brasil, nos últimos 5 anos. E agora a gente está num cenário um pouco preocupante, ninguém sabe muito o que vai acontecer e possivelmente vem uma crise por aí. Nós vemos com alguma apreensão, é um facto, mas nós não podemos olhar para fora e estar à espera que as coisas melhorem, nós temos que nos reinventar. Mas nesses tempos difíceis de crise, o brasileiro tende a deixar de viajar e passar a comprar mais no Brasil, não? É um facto. Nós, quando se fala de crise, no nosso caso, nós temos vindo a reparar que o consumidor brasileiro está cada vez mais a comprar no Brasil. Muito por culpa da taxa de câmbio, não é? Que os preços ficam um pouquinho mais altos lá fora. Por conta do dólar. Por conta do dólar. Apesar de a Longchamp ter uma política de transfer price no sentido de harmonizar os preços a nível mundial, mas esta flutuação constante está a fazer com que o cliente venha aqui às nossas lojas aqui em São Paulo e faça a sua compra. E isso, de facto, tem sido muito benéfico para nós. Porque no Brasil a gente tem uma grande vantagem no tipo de compra que a gente pode fazer. Sem dúvida, que é o parcelamento, não é? Que isso é algo que só existe no Brasil e que é um fator a mais com que o brasileiro usa para comprar. O Mundo SA de hoje fica por aqui, mas a gente se vê na próxima semana. Tchau!